Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia e hoje a gente vai embarcar numa viagem assim um pouquinho diferente por aqui. Hoje a gente vai criar um universo paralelo pro Outback em que ao invés dele ter sido inspirado na Austrália, ele vai ter sido inspirado no Brasil. Já pensou nisso? A gente não tinha pensado até então, mas bateu a curiosidade e a gente resolveu criar esse mundinho paralelo. Vamos com a gente? É só continuar aqui no vídeo, esperar a vinheta e partiu criar juntos. Bem, se você do lado daí não sabe o que é Outback, Outback é um restaurante americano inspirado na Austrália. Ele foi criado por 4 empresários de Tampa, na Flórida, em 1988, com o intuito de criar um restaurante com uma temática um pouco diferente dos que estavam surgindo na época. E foi inspirado no filme Crocodilo Dundee, ou Crocodile Dundee, que estava bombando muito naquela época, então eles se inspiraram realmente na temática australiana que estava rolando por ali. O nome Outback é a forma como os próprios australianos se referem à região mais árida do seu país. E também traduzindo, ele pode ser interpretado como sertão, ou seja, a gente já sabe qual é o lado que a gente vai poder seguir mais nessa identidade abrasileirada do Outback, né? Por outro lado, nesse restaurante, eles também pegaram alguns símbolos muito típicos da Austrália para colocar, algo um pouco mais estereotipado sim, mas que representa bastante a cultura do país, como os animais, o próprio crocodilo, o canguru, o koala, algumas armas também típicas para os aborígenes ou nativos da Austrália, como o bumerangue, e eles pegaram algumas paisagens nessa nova identidade, nessa nova decoração do Outback, colocaram lá nas paredes, então tá algo bem assim, quando você entra no restaurante, você consegue se sentir na própria Austrália. E no nosso caso, como a gente não consegue ambientalizar muito bem esse restaurante, a gente vai trabalhar um pouco mais em cima dos elementos visuais que poderiam compor aí sim o ambiente e que podem compor a identidade visual do Outback mais abrasileirado. Então, partiu que a gente vai fazer uma pesquisa, vou mostrar um mood board para vocês, o que a gente escolheu e o porquê que a gente escolheu cada uma dessas coisas, e aí a gente vai criar cada uma delas juntinhos. Pesquisando o Outback atualmente, a gente consegue ver que eles utilizam várias paisagens da Austrália nas paredes, assim como a figura dos animais, o crocodilo, o koala e o canguru, como a gente mencionou anteriormente, e vários grafismos nativos e regionais, assim como a figura do bumerangue, que é bem utilizada. Isso não só para os ambientes, mas também para as publicações, para as embalagens, e são esses elementos principais que a gente vai buscar também para trazer para o nosso Outback mais brasileiro. Sendo assim, agora a gente parte para a criação do nosso mood board ou painel de referências. Eu já deixei criado aqui, e se você ainda não sabe o que é um mood board ou um painel de referências, clica no card, no izinho que tem aqui em cima depois, que você vai ser redirecionado para o nosso último vídeo aqui do canal, que foi criando um mood board junto com a Sarah, ficou bem completo e bem legal. E para isso, dessa vez eu utilizei o Pinterest, que é uma forma de criar um mood board bem rápido, bem fácil. E como lá na Austrália o Outback significa sertão ou clima mais árido, aqui no Brasil a gente não poderia deixar de se inspirar no sertão nordestino. Então as nossas principais referências foram o cangaço, não só os elementos como também os grafismos, os padrões que são bem presentes. Além disso, a gente se inspirou bastante na fauna, então nos cactos, no mandacaru, e o estilo de arte que a gente vai querer bastante utilizar no nosso Outback brasileiro é a xilogravura ou a xilografia, inspirar, na xilogravura ou xilografia, que é um estilo de arte que você entalha a sua arte na madeira e você passa tinta por cima. Tudo aquilo que tiver em alto relevo vai passar para o papel. Então não permite muitos detalhes como sombras ou enfim, ou detalhes muito pequenos, mas é um estilo de arte bem legal e bem regional, bem tradicional, fica muito lindo. E além da nossa flora, a gente também se inspirou na fauna brasileira, obviamente. Então, assim como na Austrália eles têm o canguru, o koala, o crocodilo, aqui a gente trouxe a jaguatirica, o tatu-bola e a ararinha azul, que são bem típicos da caatinga. Então, essas são as principais inspirações para os nossos elementos, para a nossa identidade, e agora vamos partir para a parte criativa. Passando para o Illustrator, eu criei pranchetas. As pranchetas de cima são as referências e as pranchetas de baixo é onde vai a arte final. Então, como eu falei, vai ser bem inspirado na xilogravura, principalmente os 3 animais. E eu vou começar utilizando o exemplo da jaguatirica para que fique mais fácil de entender e para que os outros sejam mais fluidos também. Então, o que acontece? Eu peguei a pen tool para fazer o contorno da jaguatirica, para fazer um contorno mais fixo mesmo, para deixar a forma dela bem estabelecida, para que os detalhes depois pudessem trazer realmente a diferença. Então, fui pegando a pen tool, fui fazendo pontinho por pontinho do contorno dela, e como eu disse, a xilogravura não tem muita sombra,
Então, a forma dela não vai ser uma forma que vai se diferenciar pela cor. Ela vai ficar inteiramente no preto, mas o contorno dela vai estar bem construído. E logo em seguida, partir para os detalhes, como o nariz e os olhos, que eu também preferi fazer com a Pentul, para que a forma também ficasse melhor definida. Então, para que ficasse bem estruturado e para que deixasse as formas fluidas mais para as manchinhas. Para as manchinhas, como são formas bem orgânicas, elas não são um padrão, né? Não são iguais. Então eu preferi fazer com um lápis mesmo. Pegando o lápis, fui passando por cima de cada uma delas para que elas ficassem bem únicas e para que realmente transmitisse e transpassasse a ideia da jaguatirica, a ideia de todo o pelo dela, de toda a padronagem dela, mas que não ficasse de uma forma muito geométrica e nem muito fechada, porque essa não é muito a intenção. Então, fui criando aos pouquinhos essas partes para que ficasse realmente o mais parecido possível, mas para que não parecesse também muito uma super ilustração, porque, como eu falei, a ideia da estilogravura é ser algo um pouco mais prático. E aí, na parte de baixo, colei tudo e já colori com o preto e com o branco para gerar o contraste. Da mesma maneira, continuei fazendo os detalhes que fossem mais livres, assim, que eu achava que fossem necessários, como as manchinhas da cabeça ou alguma manchinha que tivesse faltado, para que ela ficasse o mais bem construída que pudesse. Para a ararinha e para o tatu-bola, o esquema foi praticamente o mesmo, então eu utilizei a Pentul para fazer o contorno deles e o lápis para deixar as formas interiores, os detalhes um pouco mais livres, como seria se fosse feito na madeira mesmo, né? Se a gente pegasse um instrumento e fizesse na madeira, não ia ficar extremamente certo, ou geométrico, ou reto. Então, essa foi a ideia realmente de pegar o lápis para fazer as formas mais livres, mais fluidas, e para realmente manter a característica da arte que a gente está querendo aqui representar. Para os cactos e os demais elementos, principalmente da flora, eu quis fazer de forma mais orgânica também, utilizei a Pentul, mas não foi inspirado na xilogravura dessa vez. Eu acho que queria mais trazer um detalhe de pintura, alguma coisa que pudesse trazer a cor também. Obviamente, a xilogravura você consegue colocar cor, mas desse jeito eu queria que fosse algo um pouco mais não tão fechado assim, e que pudesse também trabalhar com outros estilos de artes para não ficar tão limitado em um só. Então, no caso, para fauna e para flora, eu utilizei a Pentul bastante para fazer os contornos e para fazer os detalhes de dentro, então fui variando as espessuras para trazer um pouco mais de dinamismo. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai ajustando também, né, com aquilo que a gente vê que precisa realmente de ajuste. Para a paleta de cores, dessa vez a gente não decidiu pegar uma paleta já pronta ou se inspirar em realmente paletas que já estivessem como inspiração na internet ou coisas do gênero. A gente preferiu pegar a paleta dos ambientes mesmo, então com conta-gotas fui ali juntando, justamente porque eu queria que ficasse mais próximo daquilo que é na realidade, que a gente consegue ver e enxergar. E como eu não tô lá no Nordeste agora para presenciar ou encontrar as cores que eu acho mais parecidas pelo meu olhar, ou enfim, a gente precisa recorrer às fotos, a tecnologia tá aí pra isso, né? Então, peguei nas fotos ali mesmo com conta-gotas, e como era uma coisa que eu já queria colorir os cactuzinhos, então eu já aproveitei para fazer nessa fase do processo, para que eu já pudesse ter uma noção um pouquinho mais parecida do resultado final, e para já deixar um pouco mais refinado também as linhas de dentro. Para os elementos inspirados no cangaço, o esquema foi praticamente o mesmo, então eu não vou ficar sendo repetitiva aqui. Utilizei a Pentul e nesse caso eu não me inspirei muito em cima da foto, né? Não fui desenhando por cima para ser um pouco mais fiel. Eu preferi, até porque a foto tá em perspectiva, enfim, preferi realmente olhar e inspirar para criar uma coisa um pouco diferente também, acabar não ficando exatamente igual à criação de outra pessoa e dar essa diferenciada na nossa identidade e nos nossos elementos outbacks brasileiros. E por fim, para o chapéu de cangaceiro, voltei para a técnica anterior de colocar em cima da foto realmente, aí para não distorcer muito a estrutura do chapéu, mas para ficar mais fácil também de conseguir encaixar os elementos da maneira correta e não perder a essência do que é esse símbolo, né, na identidade que a gente está querendo criar aqui. Então, sem muito segredo, utilizando a Pentul,
ajustando as formas geométricas, assim, quando tem formas eu prefiro realmente pegar o círculo, o quadrado e ir ajustando porque eu acho que fica mais fácil. E refinando a estrutura final para que fique de uma forma um pouco mais suave, colocando os detalhes que faltam para ficar o mais fiel possível. E também já colocando a cor para que se aproxime do processo final e para que a gente possa partir logo para a criação dos elementos, partir para a criação dos mockups. Nesse caso, a gente vai mostrar aqui o resultado final, a criação foram dos elementos, mas assim vocês vão conseguir ver como ficou no final toda a criação, a identidade, tudo aplicado juntos e de uma forma um pouco mais visual também, né? E antes de passarmos para a logo, esse foi o resultado final, todos os elementos que a gente vai ver logo aplicado nos mockups. Já para a logo, eu preferi pegar realmente a foto que tem ali o cacto e o horizonte também do sertão, para que não fugisse muito do aspecto que já é o do Outback, né, que eles trazem essa silhueta. Para a tipografia, utilizei uma tipografia um pouco mais parecida com a xilogravura também, bem característico, e o cactinho que não podia faltar. Para a tipografia secundária, a gente preferiu uma fonte que é parecida com a fonte secundária do Outback, que é uma fonte um pouco mais geométrica. Pegamos a espessura light para que gerasse um contraste legal entre o bold e o light e organizamos ela ali, estruturamos ela um pouquinho abaixo da fonte principal, do Outback principal, para que já ficasse tudo junto ali, Steakhouse, e não se perdesse, quase como se fosse um slogan, né? Faz parte do nome, mas é quase como se fosse um slogan. E deixar tudo bem estruturadinho, a gente já fez as versões também com a cor principal, que é esse laranja, um pouco terra, e também o branco, que é uma opção que a gente utiliza bastante nos fundos coloridos ou quando é fundo transparente. E esse foi o resultado final! Então ainda tentamos fazer uma metalização, até que deu certo, vai! Colocamos também em embalagens, tanto garrafas quanto em caixas, que podem ser essas de chocolate, ou as garrafas de suco, garrafas de vidro. E também ambientalizamos todos os mockups para que ficasse com a carinha do Outback. E por último, fizemos um post, uma publicação para o Instagram, porque hoje em dia o digital não pode ficar de fora, né? Você gostou dessa ideia? Gostou de como ficou o resultado final? Comenta aqui embaixo, diz pra gente, também diz uma ideia do que você gostaria de criar aqui com a gente, que a gente vai atrás, vai colocar na nossa listinha e vamos fazer, porque a gente adora criar nesse mundão aqui e tudo pode ser criado ainda, né, gente? A gente consegue reinventar muitas coisas, a gente pode criar muitas realidades paralelas por aqui e a gente espera que você tenha se divertido nesse processo. Não esquece de deixar o seu like e se esse botão aqui embaixo estiver vermelho, por favor se inscreva para não perder nenhum vídeo do canal. Nos segue nas nossas redes sociais também, nosso Instagram, o nosso TikTok, o nosso Pinterest e o nosso Behance. E continua com a gente aqui até os próximos vídeos. Beijo! Tchau!